eu queria falar sobre a revelação do Pai. Jesus não revela a si próprio. Jesus não se promove. Jesus não se revela. Não foi o objetivo dele. Em João, no capítulo 5, no versículo 31. Não está funcionando? Parou de funcionar lá, João? Parou? Deu B.O.? Diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus não testifica de si mesmo, porque senão o testemunho não seria verdadeiro. A função de Jesus, e isso é a base de tudo que vamos falar hoje, a função de Jesus é revelar o Pai. Qual o propósito de Jesus? Jesus veio para nos libertar, veio. Jesus veio para curar, veio. Jesus veio para restaurar, veio. Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio. Tudo isso foi uma obra única de Jesus Cristo, completa, plena. Mas qual foi o seu objetivo? O objetivo de Jesus? Revelar o Pai. Em João no capítulo 14, versículo do 8 ao 11, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo com vocês e não tem me conhecido? Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Tudo o que Jesus fez apontou para o Pai. E se nós seguimos a Jesus Cristo, teremos que ter uma mudança na nossa mente. É preciso mudar, porque senão todos os ministérios que nós vamos atuar, eles não serão plenos. Se Deus te chamou para ser um evangelista e o seu ministério não apontar para o Pai, ele não será pleno. Se Deus te chamou para ser um pastor e ele não apontar para o Pai, não será pleno. Vou além. Se todas as coisas na sua vida, que já não nem diz parte mais do ministério, dos 5 ministérios, não apontar para o Pai, todas as coisas da nossa vida não serão plenas. Todas as coisas que fazemos como se para o Senhor fizéssemos. Então tudo apontará para o Pai. O judeu, ele conhecia um Deus, seu nome era Jeová, ele é o Pai de Jesus Cristo, mas para o judeu não. Para o judeu, ele era o Senhor dos exércitos, e de fato ele era. Mas para o judeu, ele conhecia a Deus como Senhor dos exércitos. Ele conhecia a Deus como o justo juiz. Esta visão de Deus, essa visão de Deus como Senhor, que é verdadeira, era o limite máximo que um judeu conseguia chegar. Ele não entendia que Deus poderia ser Pai. O Pai eles não conheciam, e Jesus deixou isso muito claro. Eles eram tão distantes do entendimento da paternidade, que eram capazes de matar alguém em nome de Deus.
mas não eram capazes de matar alguém em nome de um pai. Por isso que eles não usavam esta expressão. Eles eram capazes de matar a Deus. Quem chamava Deus de Abba, o judeu se considerava filho de Deus, mas ele não tinha nele essa consciência de coração de chamar Deus de Pai. Jesus não chamava Deus de outro nome. Às vezes ele colocava alguma coisa, colocava Deus como alguma coisa, mas no geral ele dizia, na sua essência, que Deus era seu Pai. Você pode ver, de tudo que Jesus está falando de Deus, a palavra usada, Pai, 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 em tuas mãos entrego o meu espírito. Era Pai o tempo todo. Nenhum judeu ao ser morto diria, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizia, Deus me socorre, Deus me ajuda. Mas Pai é uma dimensão muito mais poderosa nesse sentido. Talvez algum dia eu venha aqui ministrar para você sobre a pessoa de Deus, sobre o senhorio de Deus. Não invalida nada. Eu estou dizendo que Jesus se relacionava com Deus para mostrar que Deus era Pai. Por isso, os judeus eram capazes de apedrejar uma mulher pega em ato de adultério para fazer justiça. Eles eram capazes de fazer justiça olhando para uma lei na qual eles não enxergavam paternidade. Mas Moisés também não enxergava Deus com paternidade, e nem Abraão. Abraão enxergava Deus como amigo, e Moisés como o Senhor, legislador do céu e da terra. Por isso que Jesus é maior do que todos, porque o conhecimento, a revelação da paternidade te coloca numa dimensão maior do que a justiça pode operar. Uma mulher é pega no ato de adultério, a lei diz, mata ela. Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. A diferença é absurda. Os judeus eram capazes de gritar, crucifica-o, crucifica-o. Tinham ódio no seu coração. O espírito de ódio vinha sobre eles. Mas o espírito de paternidade fazia Jesus olhar para eles e dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A diferença é gritante. O Deus que é Rei dos reis, o Deus que é Rei e Senhor, Ele não era conhecido como Pai. Ele era Deus de justiça e de força, mas precisava ser revelado como Deus de misericórdia. Por isso, é importante que nós entendamos, e eu nunca tinha prestado atenção na última música que cantamos. Eu nunca tinha prestado atenção, não tinha. Eu achei ela bonita, eu estava na fase do acho a música bonita. Porque tem duas coisas que acontecem comigo. Às vezes alguns irmãos mandam uma música para mim. Pastor, ai que música linda. Então, eu começo a ouvir um pedacinho. Se eu não achei lindo, eu já paro. Porque o meu primeiro filtro é bonita? Esse é o meu primeiro filtro. O meu segundo filtro, que aí determina se eu continuo ou não, está na palavra? É bíblica. E essa música que nós cantamos aqui, que eu vou até pedir para a gente cantar no final, se é que vai dar tempo. Ela me chocou, porque eu falei, uau, eu não cantei ela, eu fiquei lendo a letra. Uau. Realmente não daria para nós cantar ela não, Fernanda, hoje. Entendeu? Concordo com você. Ela é forte. E ela tem tudo a ver
com o que nós vamos falar, o que significa ao mover de Deus sobre a terra, restaurando paternidade. E eu fico feliz de poder estar nessa nuvem, nesse vento. A justiça de Deus, em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do justo cairá sobre ele. Justiça. Até aqui, justiça. Legal. O problema é que a Bíblia explica a Bíblia. O problema é que versículos isolados não formam a ideia correta. E aí você vai para Romanos 5, no versículo 12, diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecam. Para que se Ezequiel 18 diz que cada um pagará por seu pecado, mas Romanos 5,12 diz que todos nós pecamos, significa que todos nós pagaremos pelo nosso pecado, para que seja feita justiça. E isso não vai mudar. Entre parênteses. Porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus é justa, e ela se manifestaria em nós através de uma morte eterna e do fogo do inferno, porque é tudo o que nós merecíamos. A sua bondade, os seus gestos de caridade não têm capacidade de levar você para o céu, porque na mesma medida que você consegue ser bom, você consegue odiar, você consegue sim matar, porque a Bíblia diz que aquele que odeia se faz como assassino. Quando eu tenho ódio de uma pessoa, Deus olha para mim e vê que eu estou matando esta pessoa. O pecado é o mesmo, a consequência é diferente. Eu odiar alguém não gera uma consequência do que eu matá-lo e tirar ele da sua família, mas aos olhos de Deus, o peso do pecado é o mesmo. O rei colocará a justiça de qualquer forma. O Senhor já sentenciou. O justo juiz não revogará a justiça que tem que ser aplicada. Mas, que bom, que bom, que bom que Deus não é só o nosso rei. Que bom que Ele não é só o nosso Senhor. Que bom que Ele não é só o nosso juiz. Que bom que Ele é Abba, Ele é Pai. Porque se o rei coloca justiça, se o Senhor gera sentença, e o juiz não revoga, o Pai aplica misericórdia. Misericórdia. Então Deus, Ele foi justo e ao mesmo tempo misericordioso. Porque Ele foi justo, porque a morte que era devida a nós e ao inferno que era devido a nós, Ele aplicou justiça, colocando sobre o seu Filho. Por isso que a morte de Jesus, talvez muitas vezes eu perguntava, mas por que Jesus morreu em meu lugar? Se eu não tiver entendimento do que eu estou falando, do que está acontecendo aqui, você não entende porque Ele morreu por você? Ele morreu por você, para que a misericórdia também pudesse ser aplicada, mas nunca antes
da justiça. Guarde bem isso: justiça primeiro, misericórdia segue. Então, Ele me reconciliou consigo mesmo, o autor da lei e juiz da sentença, agora é o mesmo que me aplica misericórdia. E como essa misericórdia é manifesta? Ela já está manifesta. E todos os homens receberão justiça? Sim, todos os homens receberão justiça. Todos os homens terão acesso à misericórdia? Sim, todos os homens têm acesso à misericórdia. Mas todos os homens receberão misericórdia? Não. Não. Justiça receberemos, de um jeito ou de outro. E misericórdia é automática? Não, é disponível, mas não é automática. Porque o pai começa a colocar aí a música, meu Deus, a música matou. Se a gente entendesse bem a música que a gente cantou, podia encerrar o culto e ir embora. A misericórdia só pode vir sobre aqueles que reconhecem o seu verdadeiro estado. Eu não preciso me preocupar com o estado dos outros. Eu preciso olhar para mim. E ao reconhecer o meu estado, movido pelo Espírito Santo, eu entro num processo de arrependimento. Porque quando eu olho para alguém, eu vejo na verdade também quem eu sou. E como a misericórdia segue a justiça, eu pratico a justiça perdoando quem me ofendeu. Então, eu posso dizer, a bondade e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Porque a justiça sempre virá primeiro. Porque Deus fará justiça de qualquer jeito. Porque em Números, no capítulo 23, no versículo 19, ele diz: eu não sou homem para que minta, e não sou filho do homem para que me arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eu recebi o mandado de abençoar, porque Ele, o Pai, tem abençoado. E eu, se Ele é meu Pai, eu não posso revogar o que Ele me pôs para fazer, porque eu não trabalho para a minha glória, mas eu vivo para a glória do Pai. E aquilo que o Pai faz, o Filho faz igual. O Filho imita o Pai. A misericórdia virá sobre os que enxergam a verdade do seu próprio pecado, para aqueles que fogem da hipocrisia, que entendem o quão pecadores são e por isso se arrependem e praticam misericórdia. Por isso, os misericordiosos alcançarão misericórdia. E eu fui chamado para abençoar, e não posso mudar isso. Eu serei abençoado quando eu abençoar, e serei perdoado quando eu perdoar. Quando entro nessa dimensão, a minha mente é transformada e o Espírito Santo começa a vir sobre mim.
Às vezes queremos que o Espírito Santo venha com uma força que arrebente os nossos pensamentos, e no geral não é assim, irmãos. Nós nos colocamos em Deus para que Deus mude a nossa mente. Então o Espírito Santo encontra em nós um terreno fértil para a sua ação. Eu subi a minha montanha, olhando para aquela turma, assim, esses caras sabem menos a Bíblia do que eu. O que esse moleque está querendo falar comigo? E aí Deus me arrebenta, né? Para variar. Porque Ele precisa de corações quebrantados. Talvez você não precisa subir uma montanha. Eu precisei. O Espírito Santo mudará a minha mente, e a minha boca começará a proferir agora a nova realidade do meu coração. Porque dura é a maldição que sai da boca de um pai. Jesus diz aos seus discípulos: o meu pai é também o pai de vocês. Nós somos semelhantes a Jesus no mesmo Pai. João 20:17, Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. É meu Pai e é Pai de vocês. O Senhor mostrou para mim a diferença entre pastor e pai. Às vezes parece que estamos falando da mesma coisa, mas não estamos. Jesus, Ele é o sumo pastor, mas Deus é o Pai dele. Jesus dizia que Ele e o Pai eram um, mas deixava bem claro que Ele não era o Pai, mas Ele era indivisível com o Pai. Paulo era pastor da igreja de Coríntios, mas que exercia, acima de tudo, a paternidade. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, 16, ele diz: não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Aqui é um pastor falando. Pelo contrário, para admoestá-los, agora é um pai falando, como filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de mestres em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Você não precisa imitar um pastor, mas o filho imita o pai. Paulo dizia: eu sou mais do que o pastor de vocês. Eu vivi com vocês, sendo o pai de vocês. Paulo os pastoreava? Sim. Mas suas ações mostravam muito mais do que isso. Mostrava que o seu coração se movia no exercício da paternidade. Como pastor, ele teria que estar presente, pois não se pode pastorear à distância. Eu tenho medo da igreja de internet. Eu tenho medo das pregações de internet. Eu tenho medo das pregações fora da paternidade, porque tem muitos pastores que estão pregando, mas eu não sei o nível de paternidade que eles têm com vocês. O pai é diferente, porque o pai, mesmo que o filho esteja distante, a paternidade não encerra com a distância. Pai não tem a ver só com ser progenitor, mas com um sentimento de amor e cuidado que transcende o tempo e o espaço. Pastor tem a ver com orientação e com conselho, mas o pai exerce a autoridade do céu. Jesus nunca se referiu a Deus como mestre, nem como pastor e nem como amigo. Ele sempre chamou de meu Deus, mas principalmente de meu Pai.
pastor ensina o caminho, o pai envia para o destino. É superior. O pastor olha, o pastor ora, o pastor aconselha, mas o pai chora, se compadece e aplica misericórdia. O pastor, quando uma ovelha é desobediente, ele quebra a perna dela, para que ela não se afaste e o lobo a pegue. Já o pastor que tem o coração de pai, que foi aquele que o profeta exortou Davi, coloca a ovelha no ombro e a carrega, porque ele aplica misericórdia. Pastor aplica justiça, o pai aplica misericórdia. Eu fui impactado essas madrugadas, quando eu estava lendo sobre Noé, e algo me chamou muito a atenção. Deus diz para Noé as mesmas palavras que disse para Adão. Em Gênesis capítulo 9, versículo 7, Deus diz para Adão, Deus diz, seja fecundos e multiplique-se e povoe a terra. A mesma palavra lançada agora para os filhos de Noé, em Gênesis 9, foi a mesma que Deus lançou na criação para Adão. Essa palavra não pode ser mudada, não pode. Os filhos de Noé iriam se multiplicar, mas houve algo no processo que foi terrível para os filhos de Noé. Acontece algo que mudará o destino de toda a terra através dos filhos de Noé. Todos eles iriam crescer e se multiplicar, porque Deus havia dito, mas algo terrível começaria a acontecer. O pai agora, distintamente, separa os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e libera sobre eles agora palavras. E as palavras agora liberadas vão fazer algo terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Uma única palavra de um pai gerou uma sentença. Gênesis 9, 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, que é pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com o rosto virado, cobriu a nudez do seu pai, sem que o vissem. Quando Noé despertou da sua embriaguez, soube que o filho mais novo havia feito. Então disse, o que sai da boca agora, Deus havia mandado uma palavra, vocês vão crescer e se multiplicar. Deus abençoa, mas um pai entra no meio do processo e diz assim, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, e que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja servo. A partir do momento que o pai descobre a ação de desonra de um filho, ele entra e libera uma palavra. Talvez você possa se assustar, puxa vida, só porque viu o pai pelado. Há alguns historiadores, há algumas pessoas que entendem que essa palavra, viu ele nu, significa que se aproveitou sexualmente do seu pai. Há um entendimento de muitos teólogos sobre isso. E os outros 2 filhos, com vergonha, não quiseram olhar a nudez do seu pai. Se isso é desse jeito, ou se foi do outro, o fato é que o que saiu da boca do pai começa a gerar agora consequências terríveis. E eu coloquei só algumas aqui, que o tempo já está afindando. É assustador o que acontece com os filhos de Cã a partir de agora. Nimrod, que construiu a Babilônia, homem reprovado por Deus, que desejou ser igual a Deus e construir algo para que se cultuasse,
aos homens e a ele próprio, era simplesmente neto de Cã. Sodoma e Gomorra, as cidades tão imorais, cheias de homossexualismo e outras perversões, foram destruídas, e eles eram descendentes de Cã. Jericó, a cidade maldita, era descendência de Cã. Todos os povos cananeus eram descendentes de Cã, e Deus mandou que eles fossem destruídos. Os sidônios, os heteus, os jebuseus, os amonitas, os gigarzeus, todos. Os filisteus, uma das piores nações que a terra já teve. Eles eram descendentes de Casluim, que era neto de Cã. Os filisteus eram um povo tão maligno, que tinham pactos terríveis com as trevas, e que conseguiam gerar gigantes naquela época. O envolvimento dos filisteus com as trevas, nunca houve nada semelhante. Adoravam a Dagon, sacrificavam seus filhos no fogo, praticavam satanismo, iguais os descendentes de Cã praticavam, mas exercia algo tão terrível nos seus cultos malignos, atraindo forças desconhecidas para práticas de cultos malignos. E acredita-se alguns escritores que daí dessas práticas, desse envolvimento com Satanás, conseguiram fazer gigantes. Em Gênesis 15, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor, 15:12, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Deus já disse o que aconteceria com eles no Egito, mas agora olhe bem para quem vem o castigo. Para Israel, o Egito era tratamento, mas para o Egito era castigo, pois o Egito era filhos de Cã. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Vocês são meu povo, vocês são filhos de Jafé, vocês são filhos de Sem, vocês são filhos de Sem, então vocês são abençoados, sairão com riquezas. Você irá para junto de seus pais, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda está para se completar. Deus faz diferença entre a bênção que um pai deu para um filho e a maldição que um pai lançou. Deus destrói o Egito, que eram filhos de Cã. Deus teve paciência, fez um plano de 400 anos, para dar tempo, não que os cananeus se arrependessem, mas para que a manifestação do pecado e da iniquidade se completasse. Ensinou Israel, que era seu filho, e destruiu o Egito, que era filho de Misraim, filho de Cã. Não tem jeito, Deus honra a palavra de um pai, e estabelece nisso seu propósito. A palavra de um pai tem o poder grandioso de ligação no céu. Os patriarcas abençoavam seus filhos no final da sua vida. Abraão abençoou mais Isaque do que Ismael, e só Isaque recebe herança. Israel abençoou mais a Jacó do que a Esaú, pois Esaú era filho rebelde e causava grande desgosto para o seu pai e para sua mãe. Leia lá os desgostos que Esaú causou para o seu pai e para a sua mãe. Mas Jacó e os seus filhos são abençoados. O pai abençoa. Jesus relata na palavra do filho pródigo que o mesmo filho, tendo feito tudo errado, o seu pai o recebia e o abençoava, fazendo uma festa e dizendo: esse meu filho
estava morto, mas reviveu. Qual dos filhos seria o mais grato aos pais? Lucas 7, 40, 43, Jesus diz aos fariseus: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Quanto mais reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos e confessamos, mais da misericórdia é derramada sobre nós. Princípios estabelecidos de paternidade, princípios estabelecidos de humilhação, princípios estabelecidos de confissão, faz com que a misericórdia seja mais aplicada. Disseram que Jesus tinha demônio. Jesus não responde se tinha demônio, não tinha demônio. Ele não levou aquilo para si como uma ofensa pessoal. Ele entra na dimensão da paternidade e ele diz: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu pai. Ué, parece que ele mudou de assunto. Eu não tenho demônio, eu honro meu pai. Por quê? Porque o que o meu pai é, ele passou para mim. A bênção do meu pai foi dirigida para mim, e eu honro o meu pai, mas vocês me desonram. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, mas quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Não é o Pai de vocês. Vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. E se disser que não o conheço, eu serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, que vocês dizem que é seu pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. E depois Jesus, na continuidade, diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque Jesus responde assim? Simples. Porque o filho, ele segue em obediência o conselho do seu pai, e o pai dá destino para ele. Quando os judeus disseram que Jesus tinha demônio, estavam dizendo que o pai de Jesus também tinha. E ele respondeu: não, eu honro meu pai, vocês desonram meu pai. E aí Jesus arrebenta: o vosso pai é o diabo, é o diabo. O meu pai não é o pai de vocês. O seu pai é homicida, o meu pai é bom, justo e amoroso. O seu pai mente, o meu só diz a verdade. E o 4º mandamento está estabelecido: honre seu pai e sua mãe. E Jesus foi perfeito nisso. Portanto, homens e mulheres que estão aqui, porque a palavra paternidade nesse sentido, no sentido global, não está falando somente de homens, mas de vocês também, mulheres. E agora eu estou encerrando. Ele diz assim: eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me agrado. O pai abençoa o filho. Tudo que sai da boca do pai tem que abençoar o filho. Marcos 9:7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz, coloco eu agora, abençoadora: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e o deu a ele o nome que está
sobre todo o nome. Qual é a ideia? Onde se finda esta mensagem? Somos chamados nesta geração para ser pais abençoadores. Todos nós. Deus não está preocupado com o seu negócio, se você vai ganhar dinheiro ou não. Quem está é você. Deus está preocupado se no seu negócio você sinaliza para o Pai. Deus não está preocupado se o seu casamento está indo bem ou não. Estou colocando entre aspas. Claro que Ele está. Deus está preocupado se o seu casamento reflete o Pai que está nos céus. Às vezes as pessoas nos procuram, a minha e minha esposa estamos aqui para isso, nos procura para ajudar a consertar os seus casamentos. E essa semana ainda conversando com um casal eu disse, eu acho que já passou do tempo de vocês se consertarem. Porque o problema não é se você está dando certo ou errado no seu casamento, é todos que estão olhando para vocês, inclusive os anjos e os demônios, e estão dizendo, o casamento de vocês não tem nada a ver com o Pai. Meu Deus! Meu Deus! Não é mais se eu me dou bem com a minha esposa. Isso é justiça. É o quanto eu estou disposto a trabalhar pelo meu casamento, para que as pessoas olhem para ele e digam, Deus está neles. Deus está neles. E o Pai é glorificado. Tudo tem a ver com o Pai. Somos chamados para ser abençoadores. Você, pai e mãe que está aqui, não pode usar a sua boca para lançar maledicências em ninguém, muito menos nos seus filhos. Porque o propósito de Deus é dar muitos filhos a vocês, quer eles nasçam do ventre, quer eles nasçam do Espírito. Deus não quer só consertar casamentos, Ele quer que os casamentos reflitam a glória do Pai, e que o Deus seja honrado, o Pai seja honrado no casamento de vocês. Deus não está preocupado se você será promovido no trabalho. Ele quer ver se o seu trabalho está sinalizando para o Pai. Quantas vezes você orou antes de entrar no teu trabalho, antes de sair para o teu trabalho, quando chega no teu trabalho? Eu quero dar um testemunho. Perdão, irmãos, deu 11 horas. E o meu testemunho, ainda tem a ceia. E o testemunho que eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa, eu era o pior que tinha lá dentro. Um cara sem nenhum escrúpulo, ladrão, enganador. E quando me converti, chamei todas as pessoas para que na empresa nós fizéssemos um tempo de oração. Eu não sabia o porquê fazia aquilo, mas só seguia aquilo que estava no meu coração. Vocês, pais, foram chamados muito mais do que dar comida para os seus filhos e dar boas escolas para os seus filhos. Isso aí é o menor. Seu filho pode estudar em qualquer escola. Seu filho pode estudar em escola particular, pode estudar em escola pública. Não faz diferença nenhuma se Deus estiver com eles. Porque quando Deus dá destino para um filho, não importa mais nada. Se você puder, amém, dê escola particular. Agora, você vai colocar o seu filho numa escola ou no meio de amigos que vão tirar ele da presença do Pai? Não importa onde eles vão estudar, não importa onde eles vão trabalhar, desde que eles glorifiquem ao Pai. Nós, pais e mães, precisamos nos levantar
jejuar, lançar palavras de destino sobre nossos filhos e filhas. Deus não me chamou só para ser um pastor. Deus me chamou para sinalizar o Pai que está no céu para vocês. Eu não sou o Pai de vocês. Eu sinalizo quem é o Pai. Eu exerço paternidade pastoral sobre vocês. Mas só faz sentido se eu sinalizar o Pai que está nos céus.